Boa noite, galera! Terça-feira, dia de cola no cast. Cola com a gente, cola que hoje tem macumba da boa aqui. O meu convidado de hoje nós vai ser bem polêmico, porque quando a gente fala de religião, nós temos muita intolerância religiosa no meio, né? E eu penso que religião, como eu falei no programa passado, é uma religação, uma religação sua com o bem maior que é o divino, né? E hoje eu tô recebendo um babalorixá. E para falar um pouco, vamos desmistificar um pouco dessa coisa da religião, né? Do que a galera acha o que acontece, né? Tudo é macumba. Macumba é nome de árvore e de praia. Tô falando de quem? Pai Leandro de Oxalá, seja muito bem-vindo. Epa, babá, Oxalá! Assim seja, oxigênio para todos. Com certeza. É aquele que acalma, né? Oxalá, não é isso? É aquele que enche nossos pulmões, né? De alegria, de ar e de sobrevivência. É o pai de todos. Exatamente. Pai da vida, Pai da vida. né? É muito louco isso, né? Dentro de algumas coisas que eu estudei da espiritualidade, segundo o que eu li, né? Como você tá aqui, eu vou perguntar direto pra Vamos ver se é fonte. terceiro também o que eu li. É que Iroko, ou tempo, né? Que dentro da Umbanda, acho que não existe, não se Não cultua nem tem Iroko nem tempo, isso. né? Mas que o Iroko é o orixá mais velho de todos os orixás. Isso seria vamos falar matriarca, né? Aquele que o Big Bang. Árvore da vida. Isso. É a árvore da vida mesmo, né? Porque a É, Iroko é uma árvore. isso. E o tempo? O tempo seria o segundo, que é o que traz a divindade até o ser humano, né? Então esse orixá, ele é o proveniente, ele é o causador que faz o ser humano ter fé, o ser humano acreditar em algo. E como é que o pai Alexandre descobriu a espiritualidade? Como é que se incorporou na rua? A gente tá conversando sobre isso, gente. Como é que... Eu já venho de uma família que já tem esse âmbito, né? A Umbanda, principalmente a família da parte do meu pai. Minha avó fazia atendimento em casa, de vez em quando alguém precisava, fazia benzimento. Alguns dos meus tios ainda seguiram a religião de um tempo. Da parte da minha mãe, não. Mas da parte do meu pai, eu sei que esse sangue seguiu a ritualística de algumas umbandas. E eu fui crescendo assistindo aquilo, né? A madrasta da minha mãe, que é o que convivia comigo, a Dinda, ela frequentava uma casa de candomblé, era filha de uma casa de candomblé, e sempre quando tinha festa de Erê, festa de Obaluayê, festas de santo, que servem a comida, que nós chamamos de AG1, né? Ela sempre me levou para ganhar uma bênção, para bater a cabeça no festa do santo. Então, eu acho que tudo isso já colocou dentro desse cesto, e eu, aos 8 anos, eu já jogava cartas, né? Eu jogava carta de naipe, brincando em casa, mas algumas pessoas da minha família já diziam que aquilo que eu falava, eu acertava, aquilo acontecia, né? Então, uma criança de 8 anos, que a gente sempre fala, uma criança não sabe o que quer, não sabe o que vai ser, ainda vai entrar numa situação de decidir. Mas a espiritualidade, ela já trabalhava comigo. Eu sempre tive um mentor, que até o nome dele é Charles. Quando eu fui para o kardecismo, conheci melhor ele, e ele era um tipo de espírito que se conectava comigo com muita frequência, principalmente na minha adolescência. Aquilo se aflorou mais por ele falar que eu precisava ir para algumas religiões, aonde eu precisava lá dentro aprender palavras e contextos sobre religião, sobre como estruturar um papel e um caminho de uma pessoa na vida. Então eu fui evangélico, eu fui testemunha de Jeová, eu fui budista, e dentro, kardecista, e dentro dessas vertentes, eu uso hoje com o sacerdotismo as palavras, a educação, a reeducação, a questão da fé, né, de você saber se ajoelhar, de você saber bater sua cabeça, de você estar abaixo daquilo que você entende como divino. Então, acho que tudo é válido, né? E aí eu trouxe isso crescendo. Nunca, não posso falar para você que eu já tinha me visto como, ou imaginado, ou alguém tivesse me falado algo. Quando eu me tornei adolescente para adulto, minha avó já não trabalhava mais.
Meu pai de sangue, né, sempre atendeu também dentro de casa igual minha avó, então não foi uma pessoa que gostava de terreiros ou utilizar do terreiro para alguma coisa, pelo fato do meu pai sempre dizer a questão das marmotas, né, de pessoas falsas, os doadores da situação para enganar pessoas, então ele sempre fez o que ele acreditava dentro de casa. E eu, como filho de sangue, consegui me aproximar mais do meu pai e principalmente das entidades que meu pai trabalhava, né, que ele trabalha com o seu Tranca-Rua das Encruzilhadas e seu Pena Verde. E esse ensinamento para mim foi muito grandioso. Foram mais de 6 anos ali ouvindo essas entidades, porque ele fazia atendimento para poucas pessoas, enquanto essas pessoas não chegavam ou acabava esse atendimento, eu sempre fui muito curioso. Então eu falava: "Seu Tranca, da onde o senhor vem? Por que que o senhor fuma? Por que que o senhor bebe? Por que que o senhor senta assim? Por que que o senhor faz garra? Por que que o senhor gargalha?" E ele sempre foi muito solícito, né, como Exu, como entidade da palavra, ele sempre dava para ver que ele tinha prazer em, tipo, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Pessoas vêm, pedem o que elas precisam, mas elas nunca ficam um pouquinho, elas nunca param para nem perguntar de onde eu venho. Se eu sou realmente um espírito encarnado ou desencarnado, ou o que seja. E eu já tive essa autonomia junto com ele. Só que eu nunca sentia nada, né? Eu via, eu ouvia, eu sentia, mas me arrepiar, ter transição, entender que um espírito gostaria de se aproximar de mim, isso eu nunca tive presença. Então para mim era assim, não vou incorporar. Eu acho que isso não é, já que eu tenho certos sentidos, eu acho que a incorporação não deve fazer parte do meu sentido. E depois de muitos anos entendi que isso tem a ver com o nosso sangue, né, tem a ver com nossa ancestralidade, nossos bisavós, tataravós, tataravós, das questões religiosas, dos cultos, dos benzimentos, das velas acesas, dos portais abertos que nunca fecham, né. Então, eu simplesmente só aceitei e levei até hoje, continuo levando pelo fato disso me abraçar. É trabalhoso, é complicado, mas tem a parte do prazer. Você ouvir que alguém te agradece por ter abrido as portas da sua casa, te dado um prato de comida ou simplesmente uma esteira para a pessoa deitar e falar: aqui eu estou longe de tudo, aqui eu estou salvo de tudo, aqui eu tenho quem me proteja. Então, é isso que nos dá gasolina para, pelo menos no meu caso, continuar esse trabalho árduo que é trabalhar com a espiritualidade e com as pessoas, né? Eu vejo muito, eu respeito demais, porque eu vou falar de mim, porque Tem uma me dar como vivência. exemplo para vocês, para que a gente tenha uma conversa, né? Porque assim, quando eu me descobri, foi, foi pela dor, né? A maioria, né? A maioria. Obviamente, eu pela dor, depois aconteceu tudo que a gente já conversou lá, né? Eu conversei um pouquinho com ele lá fora, que a gente tomou um café. Mas assim, resumidamente para vocês, eu incorporava na rua, não sabia o que era. Eu sempre fui da igreja católica, busquei outras coisas, fui pro budismo, fui para o Jorei, outras coisas que eu falava, cara, isso aqui não é meu, né? Eu preciso entender o que é, porque na igreja católica não vinha para mim o que era, né? E aí fui para parar num terreiro, e nesse terreiro eu fiquei por 20 anos lá. E trabalhei por 20 anos lá. Porém, porque hoje eu não faço parte de nenhum lugar? Aí a gente vai entrar nos assuntos o que eu quero entender, vulgo você, né, Sim, sim. como Que tô pai. dentro, né? É, eu não frequento hoje, não faço parte de uma corrente, porque eu vejo muito teatro, né? Eu já fiz esse teatro. Eu já entrei na coisa do No meu ego, fascismo, né? né? Por quê? Porque todo mundo queria passar com o guia, quero passar com o guia da Ana, quero passar com... Então, eu me achava a pica da galáxia. Não é nada disso, né, Não. gente? Então, eu me afastei por conta para eu entender realmente o que era, né? Mas hoje, quando às vezes eu frequento algum lugar, eu olho e falo, cara, Nada mudou. tudo a mesma coisa, né? E assim, eu não teria paciência, por exemplo, se eu fosse uma mãe de santo, que não é o caso, eu nem quero, tá? Muito pelo contrário.
Mas eu me sinto muito bem ali, batendo tambor, sentindo a energia dos orixás, Estando né? presente de corpo. Exato. E todo mundo fala, mas como que o orixá dança? Diz que, cara, se a gente sentir a energia de um orixá, uma fagulha, a gente morre. É muito forte, né? Uma irradiação que nós É, sentimos, né? Não existe incorporação em orixá. isso. Porque o planeta não cabe dentro da Lua, né? O Sol piorou. Então, quando nós falamos de orixá, de divindade, nós falamos de grandeza, nós falamos de algo único. É maravilhoso e transcendente igual, mas não há como ter uma incorporação. Você ter uma irradiação, como se fosse ah, um arrepio, e aquilo transforma seu corpo de uma forma que parece uma incorporação. Então, eu que sou da Umbanda, a gente entende a diferença entre você incorporar um guia que vai usar sua voz, o seu olhar, a sua coordenação motora, a forma de gargalhar. Eu não bebo e não fumo, nunca fiz isso a vida toda. Vim fazer após a religião. Porque a entidade diz, eu gosto de beber e gosto de fumar, não porque era viciado ou coisas do tipo, mas sim porque preciso desses atos para poder trazer energia, para poder te adormecer, para eu poder trabalhar. Eu sou um médium consciente, então eu entendo o que está acontecendo à minha volta, mas eu não tenho controle do meu corpo, nem da minha situação presente. Então muda um pouco de voz, muda o trajeto do corpo, muda as mãos. Então, lá em casa eu sempre falo, quer entender se você está incorporado ou não? Você está virado para um lado, aí você fala para o seu corpo assim, vire para a direita. Eu vou virar, eu vou levantar o braço. E você vai ver que o seu corpo não vai se mexer. Porque você está sendo tomado por uma energia que você mesmo aceitou. E nisso se faz a interação da incorporação, né? Então, entrando naquilo que você acabou de comentar, e eu acho que isso, Ana, nunca vai mudar. Isso depende muito de doutrina e não doutrina do espírito. Eu acho que as pessoas distorcem um pouco na questão de espírito doutrinado. Eu acho que o espírito ele não tem que se doutrinar. A doutrinação, ela vem de um estudo entre você e aquele que você vai receber. Aí existe uma doutrina, a doutrina de você respeitar os seus dias de preceito, de você se adequar antes de incorporar, de você estar com a cabeça mais leve para trazer essa incorporação e ir ensinando aquele espírito a vir com mais calma, de te direcionar melhor, que aquele espírito ele tenha uma comunicação com você astral, para nós entendermos qual é a força real desse Exu, desse caboclo, desse baiano, para que a coisa não fique distorcida como você está dizendo. Então, eu vou em outras casas, não tão com frequência como antigamente, mas como a gente faz trocas de visita entre eu e outros pais de santos, que a gente acaba tendo uma amizade, a gente vê pessoas que incorporam, a gente até sente energia, mas às vezes aquilo usufruto além da imaginação, né? Tem até um vídeo que eu gosto que eu vejo na internet que tem a imagem da cabocla e a moça, e quando ela incorpora, ela baixa, bate no peito, a cabocla ainda tá de pé, a menina dá um giro, pula e bate de novo, e a cabocla faz assim. Mas eu não fiz nada disso, né? Por que que você está fazendo? E isso tem que ter um cuidado muito minucioso, porque já pula pro desrespeito, né? Sim. Eu acho que nossa religião, ou qualquer religião, ela é teoria, primeiramente. Ela é prescrita pelos antigos, né? De como que você faz aquilo acontecer. Por que que se usa tal erva? Como que se quina uma erva? Por que que se dá o banho na cabeça? Ou se é do pescoço para baixo? Sobre a mediunidade. E as pessoas cada vez mais querem saber da incorporação. Elas querem pular todo esse estudo, toda essa doutrina e muitas das vezes quem tem o apto espírito para estar incorporando ainda está preocupado com a questão de estudo, porque é o respeito que você tem pelo seu corpo, né? Nada pode ser feito com pressa, nada pode ser feito estupidamente, sem responsabilidade. E tem bastante casas que ainda eu vejo que é dessa forma, né? Que tem muita regra, mas o exercer a regra, isso fica difundido. Então a gente acaba assistindo essas coisas que você vê. Muitas das vezes o espírito quer te dizer coisas que você não perguntou.
Você tá lá quietinha, e aí o espírito fala, ei, vem cá. E aí você vai, porque já que te chamou, né? E aí você espera que o espírito vai dizer algo que vai fazer alguma mudança, já que ele é um espírito, ele vai me trazer alguma diferença, né? E aí você ouve uma coisa, olha, você não lavou a louça hoje, né? Do tipo. E aí você volta e fala, mas ele me disse algo que ninguém precisava me dizer, né? Então ali a gente já entende que tem uma falha espiritual. O espírito realmente pode estar ali. Mas como que é a junção desse estudo, né? E isso é grande no meio da gente, né? O Brasil é feito disso. Deixa eu chamar o patrocinador, Vai eu lá. tenho outra pergunta pra fazer. Solta aí o Rock na Teia. Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas é só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí, lojasrocknateia.com.br. A gente tá aqui conversando e rindo, porque o pai tá aqui, ele tá olhando pra mim, olha pra cima, olha pra mim, olha pra mim. Quem tá comigo, caramba, pô? Vai que a sua pombogira tá aqui com a gente. Não é? Né? Vai saber, Eles né? acompanham a gente em qualquer lugar. Com certeza. Sozinho, eu costumo falar, nunca estou sozinha. Graças a Deus. E agradeço por isso, né? Sim, Por mais que eu não esteja trabalhando em nenhum lugar, eu sei que sozinho eu não ando. Exatamente. Mas voltando, é aquela coisa que o pai estava falando. O ato de acender uma vela não é só ir lá riscar um fósforo ou acender com isqueiro, que eu acho, né? Do que eu aprendi, que tem que ser Ter a riscado. pólvora. Ter a pólvora. Nós sempre usamos o fósforo, e a ritualística é exatamente o triscar da pólvora para que o palito pegue fogo e a vela tenha esse... Sim. E você abra esse portal. Então, tudo que nós fazemos em questão religiosamente falando é sagrado. Tem um fundamento. Tem um porquê. Só que quem quer saber do porquê? Tem gente que às vezes só quer fazer perguntas se ela for inteligente. E acha que perguntar sobre uma vela não é inteligente. Ah, mas todo mundo deve saber como acende uma vela. Claro que não. Não é só acender. Porque nós temos a vela acima da nossa cabeça, no meio do nosso corpo. Para Exu a gente acende no chão, acende do lado de fora. Existe uma ritualística milenar que a gente ainda segue para que as coisas sejam feitas adequadamente. E abrir um portal é uma passagem de porta muito importante, tanto para você, quanto principalmente para aquele que você está recepcionando, né? Ninguém acende vela para qualquer coisa. Eu vou acender aqui uma vela porque algum espírito vai utilizar, né? Você também tem que entender que uma vela acesa pode chamar coisas que você não vai ter conhecimento e muito menos condições de aguentar se aquilo entrar na sua casa. Então, tem até uma polêmica de acender ou não vela em casa, incorporar ou não na sua casa, né? Por favor. E por Fale quê? aí, porque as pessoas ainda fazem isso. E por que não? Eu comecei dentro de uma kitnet, levantando a cama, apagando a luz e falando, o bicho vai pegar. E amigo, vê aí o que o bicho quer. Só não põe faca perto, porque eu não sei se ele é capaz de me matar. Mas, e por que não? Se Exu está com a gente em qualquer lugar, se Deus está com a gente, se Orixá está com a gente, se a minha casa é meu templo, se a minha casa é o meu lugar de renascença, de descanso, por que Exu não pode vir na minha casa? Aí, claro, eu não tive tanto estudo, alguém para estar comigo o tempo inteiro. Tive pessoas adequadas que foram me auxiliando em várias coisas, assim como meu pai e um amigo meu. E isso me ajudou muito. Mas Exu dizia, eu venho porque tenho prioridade, eu tenho direitos, eu tenho passagem, eu sei quem eu sou e eu preciso te ensinar. Antes que você entre para algum lugar, antes que você vá, eu preciso te ensinar. Então ele não vinha
para beber, para fumar, gargalhar e falar de alguém. Ele ficava em silêncio nos primeiros meses. Ele só queria transcender a força em mim. Fazer, olha o meu peso. Então ele falava, toda segunda-feira, acenda uma vela no batente da sua porta do lado de dentro. E aí entra. Por que segunda-feira? É dia de Exu. Isso, Não é o isso? início da sua semana, né? Por que Exu pegou logo a segunda-feira, o dia 1 de cada semana? Ou o primeiro dia da cada 30 dias? Ou o primeiro dia da virada do ano? Por quê? Porque Exu é o início, meio e fim. Exu é tudo que come, é tudo que fala, é tudo que vê. Exu é a nossa... E hoje nós temos comunicação, nós temos podcast, nós temos internet, nós temos multimídia. Foi Exu que colocou na mente do ser humano como que ele trazia essa atualização para a gente, né? Então, novamente, quando eu estou adequado, e hoje nós temos um calão de informação imenso, né? A internet está aí para ensinar a gente a cair da ribanceira ou a principalmente se levantar. Você que escolhe o que você quer ouvir. Então, eu sou a favor de você incorporar na sua casa ou de você acender uma vela, claro, desde que você entenda o que você está fazendo. Desde que tenha alguém junto com você que tenha um pouco de experiência. Ou que essa entidade realmente se mostre presente para te acrescentar alguma coisa. Senão é trabalho para você depois. Nós estamos né? aqui, com certeza. Nós estamos aqui numa sala de casa e aí vamos beber tudo isso aqui, né? E, de repente, porque você está entorpecida, começa a pôr a mão na cintura, gargalhar e acende um cigarro e fala que é pombogira. Ótimo, não tem problema. Da onde? Da onde a senhora é? O que a senhora está presente após, numa diversão que a moça bebeu, a senhora pegou o corpo dela? A senhora tem algum recado? A senhora quer que leve ela para algum lugar? A senhora quer dizer alguma... Não, só vim para beber e fumar. Mentira. Aí já pode ser um egum, né? Sim. Uma energia negativa mal instruída que está tomando o corpo porque eu tomei uma ou eu me coloquei e aí aquilo vai ver que a minha mente adormeceu e vai falar, essa é a hora que eu te pego. Então, por isso que existe a questão da atenção de como e porquê e os momentos que você vai pôr isso dentro da sua casa. Né? Sua casa é frequentadora de amigos, de familiares, ela não é um templo. Então, Exu gosta dessas pessoas. Tem pessoas que já me comunicaram assim, Pai Leandro, eu acendi a vela e de repente pessoas pararam de ir na minha casa. Será que eu estou fazendo algo de errado? Não, você convidou Exu a entrar na sua casa e ele quer o melhor para você. Essas pessoas sumiram, realmente precisava de uma limpa. Ou você merece ficar sozinha para funcionar alguma coisa na sua vida. Exu jamais vai fazer algo para te perturbar, para te menosprezar, para te diminuir. Porque ele precisa do seu corpo, ele precisa da sua ancestralidade para que ele trabalhe. Mesmo que você nunca vá num terreiro. Mas entender que Exu é caos. E depois ele é padrão de arrumação. Então você tem que deixar o Exu fazer o caos. Eu sempre dou um exemplo lá no terreiro que você tem uma estante, ele tira tudo da estante, você vê aquela bagunça e depois ele vai arrumando livro por apetrecho em apetrecho, dando conta daquela estante e para no final você falar, deu trabalho. Mas é a mesma estante, os mesmos livros, mas olha como está organizado, tamanho, por data, por cor e acessibilidade para mim. Tudo no seu devido lugar. E se a pessoa não tem paciência, que é o que a gente menos vê, porque a ansiedade, as crises de ansiedades, a pessoa ela quer correr contra o tempo, com a espiritualidade isso não funciona. Gente, tá vendo? Se tiver alguma dúvida aí, você já manda aqui pra gente que a gente vai responder. Enquanto isso, vem aí, Landfit. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente. São perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu.
Gratidão, Ednei! Beijo pra você. Saudade, viu? Vamos falar sobre essa modinha que tá no TikTok aí? Bora. Porque, gente, tem muita gente ensinando várias coisas pra fazer no TikTok. Ah, você põe uma água aqui, daí você pega esse, bota ali, mexe com o dedo, enfia no ouvido e toma que vai fazer não sei o que, não sei o que lá. O Não é orixá isso? já chegou. Pula com o dedo, sobe, não é? Tem umas coisas no TikTok que eu olho e falo, será que é verdade? Não só no TikTok, mas no Instagram também rola isso, né? No próprio Vamos colocar YouTube. uma coisa bem antiga. 7 ondas no final do ano para Iemanjá, Ah, né? Que é algo antigo, mas que a religião afro-brasileira ensinou e que mesmo quem não é adepto faz também na frente lá da Iemanjá, na Praia Grande, entre outras coisas que a internet vem trazendo, e falar sobre a jovialidade é complicado, né? Porque muita gente pode olhar Umbanda, Ana, com a questão de salvação. Então eu uso droga, a Umbanda vai me salvar. Eu tenho uma família toda torta, a Umbanda vai me salvar. Sou morador de rua, a Umbanda vai me salvar. Né? Porque Umbanda é acolhimento, é transcendência, mexer com a sua espiritualidade, seu antepassado e muitas das coisas juntas que vai fazer. E o jovem, a internet vem trazendo uma fama, principalmente quando a gente fala sobre Exu e Pombogira. A gente olha aí no TikTok, tiragem de carta o tempo inteiro, né, de graça ou cobrando, passam amado. Eu não tinha TikTok, a gente fez por rede social, e eu comecei a folhear, né, e aí 2 horas da manhã, chegando do terreiro, o povo, fulano de tal, data de nascimento, olha, vai acontecer, olha, não vai, tem macumba no seu nome. Nossa, tiram carta ou búzio com uma rapidez. E aí de 10 em 10, de 20 em 20, o caixa vai crescendo. E eu falo, gente, como tudo está normalizando, está banalizando, né? E são pessoas bem jovens. São meninos e meninas de 17, 20. Eu já vi de 15 e já está ali naquela produção. E eu penso, da onde veio isso? Onde a pessoa aprendeu isso? Né? Aonde ela teve essa teoria? uhum. Será que ela vem de família? Será que ela é frequentadora de um terreiro? E se ela é uma filha ou um filho de terreiro, esse sacerdote, esse babalorixá, ele sabe que o filho dele faz isso na internet? Será que isso é saudável? Né? Questão da incorporação. Eu sou de terreiro de Umbanda. Quando você fala de Umbanda, é incorporação. Para você ter noção, nossa casa funciona 3, 4 vezes ao dia, e o dia de Exu e Pombogira é quarta-feira, que é no meio da semana. E é o dia mais cheio. Sempre, né? Tanto de filhos, quanto principalmente de consolência. E os filhos, vai falar de desenvolvimento. Hoje é dia de desenvolvimento. É de Exu? É de Pombogira? Os filhos me relatam sonhos. Eu adoro, tenho trauma de sonhos. Pai, eu tive um sonho. Ninguém sonha com caboclo. Ninguém sonha com seu erê. Ninguém sonha com a sua baiana. Parece que Exu matou todos eles. Pombogira tá no sonho. Não, ela vai sonhar comigo. Parece que a ponteira, parece que o primeiro tem que ser Exu e Pombogira, né? E nós vamos falar de uma época um pouco mais antiga, na Umbanda Branca, que era aquela Umbanda, todo mundo de pezinho no chão, todo mundo de branco, que Exu e Pombogira ainda não era introduzido com tanta frequência quanto na Quimbanda, né? E aí eu falo lá em casa, a Umbanda introduziu Exu e Pombogira em um culto que eles têm um culto só deles. Uhum. Espírito é espírito, eles podem vir do mesmo lugar, mas o que é seu é seu. Né? Então, a procura por isso, principalmente em rede social, hoje em dia tem para engajar jovens incorporando na frente da live no TikTok, né? E o Exu batendo papo com alguém em casa, e as pessoas mandam a pergunta e Exu e Pombogira tá ali bebendo e fumando, gargalhando e respondendo. Então, não pode ter? Claro que pode, a gente não tá lá presente, mas para mim é avançado demais ainda. Exu é atualização, mas não desse jeito, não sem um propósito. Só por Exu estar lá para conversar com as pessoas ou falar sobre a espiritualidade abertamente por uma internet. Então, isso a gente tenta tomar cuidado lá no terreiro, porque o terreiro da gente lá tem uma
versatilidade de idades, então tem bastante gente jovem e tem essa cabecinha que se você não der uma puxadinha na guia, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Já quer comprar as melhores roupas, coroa, minha pombogira usa coroa, eu quero estar de salto, eu quero estar com uma taça de cristal, a minha garrafa tem que ser Chandon. Você vê que a pombogira está exigindo algo que a vida daquele médium tão novo nem começou. A pessoa está terminando a escola e já não pensa nem em fazer uma faculdade. Né? Em casa eu sempre falo, gente, ocupa a cabeça, vocês precisam estudar, vocês precisam crescer. Exu é caminho. Sim. Não fique esperando o Exu te dar o diploma sem fazer a faculdade. Exu é trabalho, Exu é rastelo, né? Seu tranca do meu pai falava, Exu é inchada na mão, é mão grossa, mão áspera de trabalhar. Exu só te dá caminho. Sim. Ele não te traz a benfeitoria, né? Eu costumo dizer que Exu é o gênio da lâmpada. Porque isso no que eu entendo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, sim. porque eu vivo em aprendizado constantemente. Eu também. Né? Então, eu falo que Exu é o gênio da lâmpada porque ele é o livre-arbítrio. Né? Então, Exu é do mal. Se você pedir o mal, ele vai te fazer o mal. Ele é livre, né? Se você pedir o bem, ele vai fazer o bem. Né? Só que as consequências do seu pedido é que você tem que pensar o que vai acontecer depois. Toda ação existe uma reação. Exatamente. E aí dentro dessa coisa do terreiro, né, voltando lá ao que eu tinha falado antes, que eu entro, eu vejo muito teatro, eu vejo as pessoas querendo incorporar. Então, para mim, é assim, uma antena parabólica. Pum, cantou pra Exu. Laruia, Exu, meu Exu chegou. Né? Tá. Baiano, meu baiano chegou. Tudo no mesmo lugar, a pessoa vai receber todos. E se tiver ali na esquina, tiver passando um bêbado, opa, vem cá que eu também quero te receber. Entendeu? Então, são coisas que, para quem é do axé, do santo e tal, que sabe o que está acontecendo ali, fica feio até para a pessoa, gente. Eu sempre penso assim, Ana, eu já tenho bastante trabalho tendo um Exu e uma pombogira. Eu vejo chegar lá no terreiro, eu tenho a Padilha de frente, a Mulambo de carrego e a Dona Quitéria de trabalho. Aí e como que você dá de comer para tudo isso? Como que você tem corpo para aguentar tudo isso? Eu tenho para desobsessão, trabalho com o seu João Caveira, eu tenho aí seu tranca-rua para dar caminho, e tenho um de ponteira e de porteira, que é seu Marabô. E eu falo, nossa, você conseguiu 3. Como você tem cabeça para cuidar de 3 falando? Se eu tenho 1 e ele já fala por 3, e não por ser sacerdote, porque já fazia isso antes de uma casa ser aberta, né? Mas por que isso acontece? Uma pessoa ela pode ter 15 pombogiras. São espíritos. Sim. Só que, será que você tem mente para se adequar a 3, 4 pombogiras? Não somente, né? Porque se você faz para um, você tem que fazer para todos. Exatamente. Dinheiro, financeiro. E você até falou de citar em questão de mal. Será que um caboclo não pode fazer mal para alguém se eu pedir? Opa. Um preto velho que é mandingueiro, né? Herê, tudo bem, a gente vai descartar, mas aquilo que você faz com fé, para mim não é negativo a pessoa ter que me pagar o que eu acho que ela deve, mas para a espiritualidade já é maldade. Sim. Né? Então uma vela acesa é uma mão posta é uma mão rezada. Outra coisa que eu queria perguntar é o quê? Quando estamos em desenvolvimento, eu vou voltar lá no meu desenvolvimento, tá? Quando eu estava em desenvolvimento, que o meu babalorixá na época falava assim, por que você tem que tomar o passe com ele? Seu guia não te dá o passe? E eu não acreditava nos guias né? Isso é ótimo. Porque eles davam os passes para todo mundo, mas para mim não. Eu preciso... Tanto de casa não faz milagre. Mas isso é a cabecinha tonta né? Tão inocente, ai meu Deus. Então eu achava que eu não podia, o meu guia, ai que pretensão, né? O guia que eu trabalhava, né? Não podia dar um passe em mim, que eu teria que tomar um passe com o pai de santo, né? Ou com alguém, um filho de santo mais velho, né? Mais consagrado. Desconfiando da própria espiritualidade. Não dando o valor devido. Né? Exato. E aí eu fui ouvindo depois da espiritualidade que nada melhor
do que as suas mãos, a sua cabeça, a sua energia, que entende o que você precisa, o que você passou na semana, o que passou com você na rua que ninguém estava vendo, ou em qualquer outro lugar, então, para poder te limpar Exatamente. dos buracos que você entrou. É. Vamos dizer, eu estou preparado, eu vou me preparar para te dar um banho de erva, né? Mas como que você vai saber se a minha cabeça, se a minha mão está positivada para fazer isso, Sim. mesmo sendo um sacerdote? Então, muitas das vezes, em alguns processos, eu falo para tal pessoa, quando eu jogo, eu falo alguma coisa. Olha, pegue a erva, esfregue na água, deixe um tempo e passe com a sua própria mão. Derrube sobre sua cabeça. Por quê? Só você tem equivalência de você mesmo, né? Só você entende seus limites de alguma forma. Então, a não ser alguns procedimentos como ebó, como alguma lavagem de cabeça, uma situação, você precisa de um sacerdote para certa situação. Mas isso é 100 uma pessoa, não é o 100, né? Sim. E as pessoas utilizam isso como se fosse algo fora do comum. Então, isso ainda acontece até hoje, do que você está dizendo, em achar que lá no terreiro tinha uma situação que acontece em alguns também, trouxe Exu, aí tem que vir a pombogira para te limpar. Ou traz o caboclo para abrir porta, aí recebe Exu, quando o Exu vai embora, traz o caboclo para poder te limpar. Com a deturbação de Exu é negativo. Exu vai te deixar demanda. Exu vai te deixar sujeira. E o caboclo não deixa. Porque isso depende muito do chão que você está trabalhando, não da espiritualidade que você está carregando, né? Então, isso depende muito de quem está ensinando, de quem está levando essa experiência. E aí está passando, eu só posso dar o que eu tenho. E aí deve ter ensinado naquela casa que, olha, é igual uma outra coisa que para mim é o fim. O homem hétero cis não pode trazer pombogira, senão ele vira homossexual, né? Que absurdo, Ou a gente. mulher trabalhar de cabeça dela ser Exu, ela vai ser entendida. E isso ainda é rezado em algumas casas, principalmente de Umbanda, de que o homem hétero não pode trabalhar com pombogira, que só traz pombogira naquele terreiro quem é homossexual. Senão ele vai ficar feminino, ou ele vai ficar afetado, ou ele vai ficar romântico demais, vai ficar sensível demais. Aonde um espírito tem acabado? O espírito está ali para mudar a sua genialidade, né? Tá para te montar ali na situação, não para mexer no seu gênero sexual, nas suas vontades. Ah, eu amava café, comecei a receber preto velho, detesto café. Isso não existe, gente. Isso aí tá na cabeça da pessoa, né? Esquizofrenia. Com certeza. Não, mas tem uma situação comigo, por exemplo, que eu não gosto de pinga. Eu não tomo pinga. Nunca Eu também gostei, nem detesto. Chega a me caipirinha, nada. arrepia, Não, só de olhar eu já fico... não gosto. E na época que eu recebia o Exu, o que ele tomava? Pinga. Só que não era qualquer pinga. Tinha que ser uma... Pra agradar. Ele tomava o que tinha. Não tem? Tem água? Tem, eu transmuto. E ele Isso, transmutava e ok. Ele trabalhava com água. isso. E São teve elementos. São elementos. Agora, quando eu podia, eu pedia pra trazer uma pinga da que ele gostava de tomar, que era uma pinga amarela de alambique. Isso, o meu adora pinga de alambique. Então, quando dava, beleza. Se não, tomava. Hoje ele, né, em dias se precisar tomar água, tomar vinho seco. Transmuta no que tem. Entendeu? Sem exigências. Porque isso vem da onde? Do médium. Da nossa cabeça. Porque ele gosta, eu tenho que dar esse. Não. Tudo é conversável. Se ainda eu tenho para dar, e é uma coisa que não vai agredir com força meu corpo físico, porque a entidade ela leva a sua essência. Mas o conteúdo da bebida, ele vai ter que passar pelo seu fígado, pelo seu rim, pelo seu organismo, e isso vai te prejudicar. Sim. Então, lá em casa eu sempre falo para as pessoas, gente, trabalha com bebida alcoólica, se alimente, comam coisas produtivas para poder alimentar seu corpo. Vão de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, pelo menos no médico, fazer uma bateria de exames, porque a nossa casa trabalha com muita frequência na questão de incorporação. É uma questão de estar sempre tentando limpar essa situação para que a gente não morra antes da hora, né? Porque a espiritualidade está usando bebida alcoólica, a gente não usa lá em casa cigarro de filtro, né?
São só tabacos como o charuto ou a cigarrilha, que são feitas de folha natural, essas coisas assim. E nós não tragamos, né? Você bafora, como se fosse uma defumação. Sim. Porque senão todos nós já estaríamos viciados. Ainda mais eu que nunca usei, de repente, começo a incorporar e a usar, fumando 2, 3, 4 charutos numa noite. Se fosse uma questão de tragar, o meu pulmão já estaria viciado em pôr a fumaça. E muito pelo contrário. Eu tenho horror à bebida, tenho nojo a fumo e faço isso só porque estou coligado dentro do terreiro. Então, isso mostra que eu realmente estou incorporado mesmo consciente, porque senão eu ia repudiar e aquela entidade ia falar: por que você não está fazendo? Né? Então, isso comprova para mim, porque é uma avaliação diária. Eu sempre falo para os meus: não me normaliza, não me deixa facinho. Não vem devagarzinho, não vem legalzinho. Mostra que você está comigo e que aquilo está acontecendo. Eu não quero saber de mostrar para os outros. Eu quero que o senhor, que a senhora belisque minha pele, que você faça eu sentir uma situação para entender que está comigo, né? Gente, é sensacional. Eu já quero deixar um convite aqui para você voltar, Por favor. né? Pra gente falar um pouco mais sobre a espiritualidade também. E vamos tentar fazer um dia ao vivo. Eu não sei como que é os dias Sim, de sim. trabalho, mas o Columncast passa todas as terças às 20 horas. Eu não sei como que é o tempo de vocês lá. Senão a gente faz um novo dia ao vivo para você tirar suas dúvidas também com Aí, relação super à legal. espiritualidade, né? Então eu quero deixar aqui aberto para deixar uma mensagem para todo mundo aqui do Columncast. E já está convidado a voltar para a gente falar um Obrigado. pouquinho mais sobre a Para mim é um espiritualidade. prazer. É um assunto que me cabe, um assunto que eu amo falar. Sou uma pessoa que gosto muito de passar ensinamentos, então sou um sacerdote que não guardo, porque a gente não vai levar nada dessa vida. Então, realmente, tudo que eu estudo com a espiritualidade, que eu estudo na teoria, eu acho que as pessoas precisam ter mais fome de conhecimento e de exatidão por aquilo que exerce, né? Então, para mim é um prazer. A gente podia ficar o dia todo, porque a nossa religião é uma energia que você estuda, 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 e você, cada vez que você cava, mais você tem mais conhecimento e você tem mais vontade de conhecer. Então, quanto mais a gente falar é bom, porque o seu trabalho, a sua oportunidade que você dá para a gente estar aqui falando, pessoas até, principalmente aquelas que não são da religião, mudar um pouco o conceito, né, da deturbação do demônio, do diabo, do despacho na rua que é para matar pessoas. Acho que isso é muito antigo. A gente tem que atualizar isso. A gente tem que normalizar isso com uma fé como cada um tem a sua, né? É muito patriarcal isso, né? Total. É isso, gente. Gratidão mais uma vez. Gratidão a você. E o pai Leandro vai voltar mais vezes para a gente poder conversar. E eu espero que seja ao vivo para você tirar suas dúvidas também. Um beijo no coração. E até a semana que vem, se Deus quiser.